Sabe, sempre existiu indivíduos tarados ou até perversos quando se trata de sexualidade. Pessoas que sexualizam crianças, que abusam, que abordam de maneira inconveniente. Indivíduos que não sabem se controlar, que fazem no meio da rua, que são depravadas, que só sabem pensar naquilo. Quando se trata desse assunto, há muitos aspectos delicados e profundos. Porque talvez a pessoa só seja doente por aquilo, mas em um nível sutil. Ela faz os fetiches dela, entre quatro paredes, e é isso. Não incomoda ninguém, não machuca ninguém, tudo feito no consenso sem perturbar a paz do outro. Em uma situação como essa, tudo bem. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas quem dera fosse apenas esse exemplo. Quem dera as pessoas só tivessem fetiches e segredos sexuais sem incomodar ou desrespeitar alguém. Porque no fim é uma perversidade enorme englobando cada vez mais a mentalidade de muitos. Meninas de 15, 16 anos que tiram fotos em ângulos no mínimo bizarros em troca de atenção, em troca de mais curtidas. Caras de 30, 40 anos dando ideia em menina menor de 18. Professores, até professores na minha época de escola, as histórias que eu ficava sabendo sobre professor com aluna, cara. Enfim, eu poderia citar mais de 100 exemplos erradíssimos, às vezes perturbadores, que ocorrem diariamente em nossa sociedade. E o pior de tudo é que isso só parece se intensificar. É como se essa doença sexual começasse a ser um vírus que se espalhasse entre as pessoas, entre as multidões. Vamos pensar nas músicas, por exemplo. Antigamente, músicas falavam sobre liberdade, felicidade, filosofia, reflexões, paixão. E mesmo quando era apenas uma música que repetia um verso, sem muito conteúdo, ainda assim era uma música que trazia uma sensação boa. Hoje, até tem algumas musiquinhas interessantes que salvam, mas boa parte ou fala sobre ser corno, ou sobre atos sexuais explícitos. E é aí que eu te pergunto se as músicas que até crianças estão escutando por aí falam sobre sexo de forma extremamente vulgar, o que isso faz da nossa cultura? Porque o ponto é, não é só na música. Esses dias mesmo visualizei no YouTube um vídeo extremamente vulgar. A thumbnail, a capa do vídeo, tinha escrito uma frase que, sinceramente, eu não vou falar, porque era pornografia. Não há outra palavra para descrever a não ser essa. Era uma frase bizarra. Mas o pior de tudo é que o título do vídeo indicava que era sobre ensinamentos. O nome do canal, inclusive, tinha a ver com filosofia. Mas eu te questiono, o que uma sociedade se torna quando as pessoas passam a ser tão animalescas que confundem vulgaridade com sabedoria? Crianças que são colocadas para estranhamente fazer papel de adultos, professores com intenções perturbadoras, meninas de 15 anos expondo seus corpos nas redes sociais para qualquer desconhecido ver, pessoas cada vez mais idolatrando cantores que, na minha opinião, só deveriam ter autorização para cantar em um bordel, predadores sexuais sem a punição necessária, andando livremente como se não fossem um bando de vermes. Eu me pergunto, nós estamos tão perdidos assim? Às vezes me parece que de tanto que as pessoas escutam essas músicas, visualizam conteúdos explícitos nas redes sociais e são desgastadas com o trabalho, com a rotina, essa mistura deixa elas cada vez mais doentes. E no meio dessa doença, a sexualização se intensifica, porque cada vez mais a pessoa para de acessar a sua racionalidade e começa a agir por instinto. Inclusive, você sabia que na época da pandemia o uso de sites pornôs aumentou em 600%? Eu me pergunto, nesses 2 anos que o mundo ficou dentro de casa praticamente, sem sair nas ruas, sem muita interação, quantos que não viciaram em pornografia? E com esse vício adentraram em vícios piores. É até preocupante, pois tenho certeza que a área da saúde não tem profissionais o suficiente para cuidarem da saúde mental desses milhares, bilhões, que ficaram cada vez mais perturbados nesses últimos anos. Enfim, por que estou fazendo esse vídeo? Por que estou falando sobre isso? Pois eu acho tão bizarro essas coisas que vejo por aí. Eu acho
tão bizarro a maneira como as pessoas estão tratando sobre esse assunto, que eu só queria desabafar sobre, falar com vocês a minha visão, passar essa ideia adiante e ver o que vocês têm a dizer sobre também, porque eu realmente sinto que as coisas saíram do controle. Um dos casos mais famosos, mais comentados atualmente são as garotas que vendem fotos íntimas e que, pior, faturam uma grana enorme, pois tem milhares de doentes que pagam por isso. E perdão se você já comprou esse tipo de conteúdo e eu aqui te chamando de doente, mas na boa, isso é doença, cara. Você paga 30, 50, 100 reais, sei lá, talvez até mais, só para ver fotos e vídeos. Você poderia pegar uma grana dessa e comprar um livro decente por mês, ou sei lá, pegar esses 50, 100 reais, comprar uma comida saudável, uma comida que você goste muito, sentar em um lugar tranquilo e simplesmente apreciar. Qualquer escolha como essas, mais simples que acabei de citar, te faria 1000 vezes melhor do que olhar para esses conteúdos virtuais e sentir tesão nisso. Continuando, o problema seria simples se fossem apenas mulheres vendendo fotos íntimas, mas como eu disse no começo do vídeo, isso é bem mais obscuro. O vício em pornografia, músicas vulgares, pessoas falando suas experiências íntimas como se não ligassem mais para a privacidade. Sério, o que aconteceu? Que caminho é esse que o indivíduo está avançando? Até dentro do trabalho, um ambiente que deveria ser movido pelo profissionalismo, e mesmo assim as pessoas já não sabem mais controlarem ali. É como se um vírus tivesse contaminado o cérebro dessas pessoas, abaixando a razão, intensificando os vícios, concentrando-se nos piores pensamentos. É como se tem gente que já não sabe diferenciar sabedoria de vulgaridade. Isso é insano, isso é insanidade. E na boa, o que você espera de uma pessoa que confunde essas duas coisas? O que você espera de uma sociedade onde crianças já escutam músicas que falam sobre bebedeira, desrespeito com as mulheres, traições e vulgaridade explícita? Por isso, mais uma vez eu digo, a sociedade se acelerou tanto, porém a responsabilidade diminuiu drasticamente, a ponto dos indivíduos pararem de pensar. As pessoas andam por aí com tantos problemas, porém com tanta coisa na cabeça ao mesmo tempo, que não conseguem raciocinar sobre como lidar com o estresse que sentem, com as suas dificuldades e vícios. E nessa falta de pensar, nesse automático, o instinto domina, os desejos reinam. E a vulgaridade do pensamento começa, a distorção da realidade se inicia. Aquela frase, mente vazia é a oficina do diabo, nunca esteve tão certa e tão atual. As pessoas estão andando tão rápido e se distraindo cada vez mais, enchendo as suas cabeças com coisas extremamente idiotas e supérfluas, vulgaridades no geral, enquanto que a consciência está totalmente vazia, sem criticidade, sem racionalidade, sem controle, sem domínio sobre si mesmo. E nesse vazio consciente, nessa fraqueza, começam a seguir desejos sem responsabilidade alguma. Viram escravos dessas vontades e desejos e, por fim, são vítimas dos vícios mais obscuros e sexuais.